Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos fazer um resumo da cinemática parte 2, né? Nós dividimos a cinemática em duas partes, nós já vimos a parte 1 e hoje nós vamos estudar a parte 2. Aceleração em escala média. Considere um automóvel movimentando-se sobre uma trajetória retilínea, onde x0 é a posição inicial ocupada pelo móvel, que possui uma velocidade v0. Após um certo instante posterior t, o automóvel encontra-se sob uma posição final, x, mas com uma velocidade final, v. Tal que v é diferente de v0, conforme a figura. Então aqui nós temos um automóvel na posição inicial x0, com uma velocidade de v0. Após um certo tempo t, ele se encontra na posição final x, com uma velocidade final v, sendo que a velocidade final é diferente da velocidade inicial. Certo? Então, diante disso, nós podemos calcular a aceleração em escala média. O que vai ser a aceleração? Vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. O que é a variação da velocidade? É sempre a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Onde V é a velocidade final, que é dada em metros por segundo. V0 é a velocidade inicial em metros por segundo. T é o tempo inicial, que é dado em segundo. E o T0 é o tempo inicial, que é dado em segundos também, beleza? E o A é a nossa aceleração, que vai ser dada em metros por segundo ao quadrado. Tipo de movimento retilíneo variado. Nós temos o movimento acelerado e o movimento retardado. Então, vamos ver quando é que o movimento é acelerado. Quando a aceleração atua no mesmo sentido da velocidade, o corpo tem um aumento no valor absoluto de sua velocidade no decorrer do tempo, logo o movimento é acelerado. Então, quando é que o movimento é acelerado? Quando a aceleração é maior que zero e a velocidade também é maior que zero. Ou quando a aceleração é menor que zero e a velocidade é menor que zero. Então, nós temos no exemplo 1, o A 2 metros por segundo ao quadrado e o V 4 metros por segundo ao quadrado. Os dois são maior que zero, então, nesse caso, o movimento é acelerado. Já no exemplo 2, eu tenho A menos 3 metros por segundo ao quadrado e V menos 5 metros por segundo. Os dois são menor que zero, então também nós temos um movimento acelerado. Então, o movimento acelerado é aquele em que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal e o mesmo sentido. O movimento retardado. O movimento é denominado retardado quando o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo, ou seja, quando a aceleração e a velocidade têm sentidos contrários. Então, nesse caso, nós temos aqui a aceleração maior que zero e a velocidade menor que zero. Ou a aceleração menor que zero e velocidade menor que zero. Ou seja, elas têm sentidos contrários. Enquanto um aumenta, o outro diminui. Então, aqui no exemplo 1, nós temos a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e velocidade de menos 4 metros por segundo. Então, os sinais são diferentes. Um é maior que zero e o outro é menor que zero. Já no exemplo 2, eu tenho A menos 6 metros por segundo e o V 8 metros por segundo. Novamente, sinais diferentes. A aceleração é menor que zero e a velocidade é maior que zero. Então, nesse caso, nós temos um movimento retardado. Então, movimento acelerado. A aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. Movimento retardado, aceleração e velocidade têm sinais diferentes. Vamos ver um exemplo aqui. Um carro parte do repouso e atinge uma velocidade de 80 km por hora em 2 horas e meia de viagem. Qual é a sua aceleração média desse carro? Então, nós temos o seguinte, que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. A velocidade dele é 80, o tempo que ele decorreu foi de 2 horas e meia, então é 2,5. 80 dividido por 2,5 nos dá uma aceleração de 32 metros por segundo ao quadrado. Então, para calcular a aceleração, basta dividir a velocidade pelo tempo. Letra B. Um carro tem uma velocidade inicial de 10 metros por segundo e em 2 segundos de movimento. Após 18 segundos, a sua velocidade é de 90 metros por segundo. Qual a aceleração média? Então, nesse caso aí, nós já temos a velocidade inicial e a velocidade final. E temos o tempo inicial e o tempo final. Então, a velocidade média, a aceleração, é a variação da velocidade pela variação do tempo. O que é variação em velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, nós substituímos. Velocidade é de 90, a velocidade final, menos 10, que é a velocidade inicial, então fica 90 menos 10, dividido pelo tempo final, que é de 18 segundos, menos o tempo inicial, que é de 2 segundos. Então, 90 menos 10 dá 80.
18 menos 2 nos dá 16. Então, dividindo 80 por 16, nós temos uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, novamente, ó, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. O que é variação? É sempre o valor final menos o valor inicial. Então, nós subtraímos a velocidade final menos a velocidade inicial. 90 menos 10 deu 80. Tempo final menos tempo inicial. 18 menos 2 deu 16. 80 dividido por 16 deu 5 metros por segundo ao quadrado. Movimento uniformemente variado. É um movimento em que a velocidade escalar é variável e a aceleração é constante e não nula. Então, as funções horárias são: primeira, equação horária da velocidade. Permite saber a velocidade instantânea da partícula em um determinado instante, que nós chamamos de t, que é o tempo. Então, a fórmula da equação horária da velocidade é: velocidade final é igual à inicial mais aceleração vezes o tempo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação. Então, eu tenho a equação V igual a 10 mais 3t. Com o espaço em metros e o tempo em segundos, determine para essa partícula. Letra A, a velocidade inicial, a aceleração e classifique em acelerado ou retardado. Na letra B, ele pede a velocidade quando o tempo for de 5 e de 10 segundos. Então, vamos para a letra A. Então, na letra A, nós temos que V é igual a V0 mais AT. Essa equação eu vou comparar com a equação que ele me deu aqui, ó. V igual a 10 mais 3t. Quem está no lugar de V0 é 10, então a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Quem está ocupando o lugar de A é 3, então a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu classifico em movimento acelerado ou retardado? Basta olhar para os sinais dos dois. Ó. Se possuem o mesmo sinal, os dois são positivos, então o movimento é acelerado. Se o sinal aqui fosse negativo, o sinal de A fosse negativo, o movimento seria retardado. Letra B. Para t igual a 5 segundos, o que nós faremos? Ou seja, nós vamos pegar essa equação aqui, aonde está o t, nós vamos trabalhar com 5 segundos. Então, t igual a 5 segundos, a equação é v, 10 mais, é 3t. Aonde está o t, eu coloco 5, fica 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15, então vai ficar 10 mais 15. Então, nós vamos ter uma velocidade de 25 metros por segundo. Então, novamente, ó, v igual a 10 mais 3t. Aonde está o t, nós vamos colocar 5. Então, 3 vezes 5 deu 15. 10 mais 15, 25. Para o tempo de 10 segundos, a mesma equação, v igual a 10 mais 3t. Aonde está o t, nós vamos colocar 10. Então, vai ficar 10 mais 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30. Com mais 10 dá 40. Então, a velocidade para tempo de 5 é de 25. Para um tempo de 10 é de 40 metros por segundo. Tranquilos? Então, tome bastante cuidado na hora de classificar em acelerado ou retardado. Se o sinal aqui fosse negativo, o movimento seria retardado. Como os dois têm sinais positivos, o movimento é acelerado. A segunda equação é a equação horária da posição. Permite determinar a posição escalar de uma partícula durante um intervalo de tempo. Então, nós temos essa equação aqui, ó. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Um móvel se movimenta segundo a equação. Ele deu a equação S é igual a 40 mais 25t menos 2t ao quadrado. Determine, letra A posição inicial, a velocidade e a aceleração. Letra B, a posição após 3 segundos. Então, vamos para a letra A. Então, nós vamos comparar esta equação com essa aqui, ó. S0, quem está no lugar de S0? 40. Então, a posição inicial é de 40 metros. V0t, quem tá acompanhando o t? 25. Então, a velocidade inicial seria de 25 metros por segundo. 1 sobre 2a vezes t ao quadrado. Quem está substituindo 1 sobre 2a? É 2. Como é que eu calculo o valor de a? Basta multiplicar. 2 vezes 2 vai dar 4. Como o sinal é negativo, vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, basta eu pegar esse número e multiplicar por esse. Ó. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, está aqui, ó, posição inicial 40, velocidade inicial 25 metros por segundo e a aceleração menos 4 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele quer, para nós calcularmos a sua posição após 3 segundos. Então, o que acontece? Aonde está o t, nós vamos colocar 3 segundos. Então, está aqui a equação.
S é igual a 40 mais 25t menos 2t ao quadrado. Então, aonde está o t, nós colocamos 3. Ó, fica 40 mais 25 vezes 3 menos 2 vezes 3 ao quadrado, porque o t estava ao quadrado. Nós repetimos o 40. 25 vezes 3 dá 75, menos 2 vezes 3 ao quadrado dá 9. 40 mais 75 dá 115, menos 2 vezes 9 dá 18. 115 menos 18 nos dá 97. Então, essa aqui é a posição do móvel após um tempo de 3 segundos. A próxima equação é a equação de Torricelli, que relaciona o movimento escalar com a variação da velocidade sem a necessidade do tempo. Então, segundo a equação de Torricelli, nós podemos calcular a velocidade de um corpo sem o tempo. Como é que nós calculamos? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo é. Então, observe bem, ele deu a aceleração, deu a variação do espaço, deu a velocidade final e ele quer saber a velocidade inicial. Então, vamos aplicar na equação de Torricelli, certo? Então, a distância entre os dois móveis é de 500 e a velocidade final é de 100 metros por segundo. Então, pela equação de Torricelli, nós temos que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta S. Como? Pelo enunciado, nós temos que a velocidade final é de 100 metros por segundo. A variação do espaço foi de 500 metros e a aceleração foi de 10 metros por segundo ao quadrado, nós vamos substituir. Então, o que nós temos? Velocidade final ao quadrado é 100, fica 100 ao quadrado. Velocidade inicial, nós vamos calcular, mais 2 vezes a aceleração, que é 10, então está aqui, vezes a variação do espaço, que é de 500. 100 ao quadrado nos dá 1000. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 500 também vai dar 1000, certo? Está positivo, vai passar negativo. Então, V0 ao quadrado é igual a 1000 menos 1000, que vai dar 1. Se está ao quadrado, desculpa, vai dar 0, certo? Então, a velocidade inicial dele é 0. Tranquilos? Próximo exemplo. Um móvel desloca-se com velocidade inicial de 5 metros por segundo e adquire uma aceleração de 2,5 metros. Qual a velocidade final ao percorrer 40 metros? Certo? Então, agora aqui ele quer saber a velocidade final. Então, nós vamos aplicar novamente a equação de Torricelli. Ó. Certo? Nós temos que a velocidade inicial é de 2 metros por segundo, a variação do espaço é de 40 metros e a aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ficou faltando aqui. Então, vamos nós. O que nós temos na equação? Vamos substituir. Fica V ao quadrado. No lugar de V0, nós colocamos 5, fica 5 ao quadrado. Mais 2 vezes A, o valor de A é 2,5, vezes ΔS, que é 40. Então, nós vamos elevar o 5 ao quadrado, que vai dar 25. 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 40 dá 200. Somando 25 mais 200 dá 225. Como está ao quadrado, vai passar em forma de raiz quadrada. Então, nós vamos tirar a raiz quadrada de 225. A raiz quadrada de 225 é 15. Então, dá 15 metros por segundo ao quadrado. Então, observe bem, ó, toda vez que está ao quadrado, passa em forma de raiz quadrada. A raiz quadrada de 225 nos dá 15. Beleza? Então, meus queridos, é basicamente isso que nós temos, certo? Eu vou estar postando uma atividade para você lá no Google Classroom. Dá uma assistida nessa videoaula. Qualquer dúvida é só me chamar, certo? Um forte abraço e até a próxima.